Capítulo 147. Refinando Thunder Force. O lindo rosto de Tangvanher estava corando tanto que ela sentiu como se estivesse pegando fogo. Ela era uma mulher. Como ela poderia fazer respiração boca a boca? Mas Long Shen estava quase morto e parecia ter algumas palavras finais para ela. Ele queria falar, mas não conseguia porque não conseguia respirar direito. Não, eu definitivamente não posso. O rosto de Tangvanher estava mais vermelho que uma maçã. Ela balançou a cabeça, envergonhada. Long Shen queria dizer algo, mas não tinha ar suficiente. Ele só conseguiu tossir uma única palavra. O resto era apenas a boca estalando, pois ele não conseguia dizer. A aura de Long Shen estava ficando cada vez mais fraca como uma vela tremeluzindo ao vento. Ele pode morrer a qualquer momento. Tangvanher olhou para ele. Olhando em volta, ela viu que não havia mais ninguém presente. Tudo bem, já que você está prestes a morrer, vou deixar você dizer suas últimas palavras. Tangvanher cerrou os dentes e se aproximou dele lentamente. Os olhos de Long Shen brilharam quando ele olhou para ela com gratidão. O coração de Tangvanher estava batendo forte. Seus lábios de cereja se aproximaram lentamente da boca de Long Shen. Long Shen fechou os olhos lentamente. Depois de tanto tempo aproveitado, finalmente vou ter tudo de volta, mais juros. Long Shen ficou encantado por dentro. Se os outros soubessem que Tangvanher havia tomado a iniciativa de dar um beijo em Long Shen, quem sabe quantas pessoas ficariam loucas de ciúme. Long Shen estava antecipando isso quando de repente sentiu uma dor aguda na coxa e não pôde deixar de soltar um grito. Ai! Long Shen abriu os olhos para ver Tangvanher sorrindo para ele. Uma de suas mãos estava beliscando violentamente a coxa de Long Shen. Você é louco? O que você está fazendo beliscando um homem quase morto? Enfureceu-se Long Shen. Mas então ele imediatamente ficou inexpressivo. Ah, estou exposto? Será que um homem quase morto teria energia para repreender os outros? Você realmente é um homem quase morto interessante. Ah! Certo, agora que penso nisso, eu estava morrendo, mas de repente percebi que se eu morresse, você teria que ver um homem morto e isso seria muito assustador para você, então decidi não morrer. Long Shen desajeitadamente sorriu. Então eu acho que seria melhor se você morresse, seu canalha. Tangvanher levantou o punho e começou a bater nele. Long Shen rapidamente cobriu a cabeça enquanto ela o esmurrava. No entanto, o corpo físico de Tangvanher não tinha muito poder. Essa batida era basicamente apenas uma coceira e era quase confortável para Long Shen. Eventualmente, as batidas finalmente pararam. Ele não sabia se ela estava cansada ou se finalmente havia aliviado toda a raiva. Levante-se. Vamos ter uma conversa adequada, disse Tangvanher. Long Shen espiou por trás de suas mãos e viu que Tangvanher já havia se levantado, sua expressão muito mais suave. Só então ele abaixou as mãos e riu. Irmã Vanher, como você descobriu isso? Long Shen estava incomparavelmente deprimido por dentro. Ele estava prestes a receber seus despojos quando o final foi arruinado. Ele não pôde deixar de se sentir aborrecido. Mais importante, ele pensou que sua atuação tinha sido completamente impecável. Suas expressões,
ações e até mesmo sua respiração eram perfeitas. Como ele falhou. Embora sua atuação não tenha sido ruim, você achou que poderia me enganar. Mas por dentro, Tangvanger suspirou de alívio por causa dessa situação. Na verdade, ela havia se apaixonado completamente pelo ato de Longshen no começo. Foi só quando fechou os olhos que cometeu um pequeno erro. Não muito longe de Longshen havia algumas ervas daninhas e arbustos. Com a parte inferior da perna exposta, ele havia roçado em uma sálvia. O cabelo daquela fruta continha um pouco de toxicidade. Embora essa toxicidade não fosse forte, era extremamente irritante. Longshen resistiu o tempo todo, mas quando pensou que estava prestes a vencer, usou furtivamente o outro pé para coçar a perna. Claro, o resultado foi que Tangvanger notou. Ela tinha estado extremamente perto e imediatamente percebeu que ele a estava enganando. Um homem quase morto iria coçar uma coceira. Ao mesmo tempo, sua força espiritual se espalhou furtivamente para examinar seu corpo. Quando as pessoas morriam, sua força espiritual diminuía e desaparecia junto com elas. Mas embora ele tivesse escondido sua força espiritual extremamente bem, era como um oceano sem limites. Como isso se parecia com alguém que estava prestes a morrer. Então, ao vê-lo esperando ansiosamente que ela fizesse respiração boca a boca, ela imediatamente entendeu tudo. Sua culpa se tornou fúria e foi por isso que ela esmurrou Longshen. Vendo que Tangvanger se recusou a contar a ele, Longshen só pôde suspirar e deixar o assunto de lado. Foi nesse momento que a força do trovão em seu corpo surgiu mais uma vez, fazendo-o franzir a testa. Por que você foi tão estúpido em enviar a força do trovão para seus meridianos? Se fosse apenas prejudicar seus órgãos, eu poderia ajudá-lo. Em apenas alguns dias, você estaria completamente bem. Mas agora que entrou em seus meridianos, mesmo que a força do trovão seja expelida, seus meridianos ainda serão severamente danificados. Isso exigirá muito tempo para se recuperar, desperdiçando seu precioso tempo. Tangvanger não tinha ideia de por que ele faria tal coisa. Era incompreensível. Além disso, ela sabia que Longshen era extremamente astuto. Ela era completamente incapaz de adivinhar seu objetivo. O irmão mais novo blasfemou contra uma fada e sabe que seu pecado é profundo. Este foi o meu castigo, Longshen suspirou, mas assim que ele disse isso, outra dor aguda veio de sua coxa e ele disse apressadamente: pare de me beliscar. Tudo bem, vou te dizer a verdade. Só então Tangvanger o soltou, olhou para ele com desdém. Se você tivesse dito a verdade antes, poderia ter evitado isso. Por que você tem que mexer tanto? Longshen esfregou a coxa e perguntou desconfiado: Guoureno me disse que você era o mais fácil de se conviver entre os 5 primeiros. Agora duvido de suas palavras. Tangvanger sorriu docemente para ele. Suas covinhas e lábios de cereja realmente faziam as pessoas se sentirem próximas dela. Agora você deve se sentir muito melhor, certo? A voz de Tangvanger era inebriante. Sim. Longshen não pôde deixar de assentir. Esta versão de Tangvanger foi definitivamente a mais atraente. O que quer dizer com sim? Se você não quer sofrer, apresse-se e me diga por que você fez isso. Seu rosto mudou completamente.
Esse calor desapareceu para se tornar raiva. Long Shen suspirou. Tang Wan'er tinha seu lado caloroso e amigável. Ela também tinha um lado violento e poderoso. Infelizmente, sua sorte foi ruim e ele só conseguiu ver um desses lados. Ele sabia que não poderia mais enganá-la. Deixando de lado seu sorriso malicioso, ele começou a falar sério. Eu posso te contar, mas você deve me prometer que não vai contar a ninguém. Vendo Long Shen ficar tão sério de repente, Tang Wan'er ficou surpreso. Ela realmente não queria prometer tal coisa para ele, mas ela ainda assentiu. Não se preocupe, não sou um tagarela. Só então Long Shen explicou: quero pegar emprestado o trovão de Lei Qiansang para refinar minha própria força do trovão. Tang Wan'er ficou completamente chocado. Você é louco? Como isso é possível? Por que não? Long Shen não entendeu. Você está brincando. Lei Qiansang tem uma herança de linhagem que pode usar a força do trovão. Sem essa herança de linhagem, a força do trovão só destruirá seu corpo. Você não pode usá-lo. Esse tipo de pensamento é completamente louco. É realmente impossível? Perguntou Long Shen. É claro. A violenta força do trovão destruirá seu Dantian. Aconselho você a não tentar. Embora você seja um homem desagradável, sua força não é ruim. Morrer seria muito lamentável. Tang Wan'er balançou a cabeça. Long Shen sorriu: estou muito emocionado por você se importar tanto comigo, mas decidi refinar isso. Você não se importa com sua vida. Tang Wan'er ficou um pouco zangado. Você não disse que eu era uma pessoa má. Uma pessoa má não morrerá tão facilmente. Long Shen sorriu. Ouvir a explicação de Tang Wan'er realmente lhe deu uma confiança ainda maior. Outros podem morrer, mas ele não. Ele nem tinha um Dantian, então como poderia ser destruído? Se algo fosse destruído, seria sua estrela Feng Fu. Mas destruir a estrela Feng Fu. Long Shen não subestimou o Thunderseed, mas mesmo que houvesse 10.000 deles, seria impossível para eles destruir sua estrela Feng Fu. Irmã Wan'er, você deveria se apressar. Vou me preparar para refiná-lo. Basta refinar aqui. Eu vou ficar por aqui. Se você falhar e estiver perto da morte, talvez eu possa salvá-lo. Tang Wan'er balançou a cabeça. Ela encontrou um lugar a dezenas de metros de distância para se sentar. Long Shen sorriu levemente. Embora Tang Wan'er tivesse seu lado selvagem, ela tinha um bom coração. Fechando lentamente os olhos, ele começou a circular seu Qi espiritual para refinar a força do trovão. Aqueles fios de força do trovão estavam causando estragos em todos os seus meridianos enquanto eles invadiam descontroladamente seu corpo. Se seus meridianos fossem os meridianos de um cultivador de condensação de sangue comum, eles teriam sido destruídos há muito tempo, fazendo com que se tornassem aleijados. Mas os meridianos de Long Shen foram alterados pelo especialista do mundo espiritual. Eles eram muito mais largos e também muito mais tenazes. Essa força do trovão foi incapaz de causar muito dano. Foi também por isso que Long Shen se atreveu a fazer tal coisa. Agora a força do trovão que estava em seus meridianos se tornou sua presa. Seja refinado para mim. Long Shen bufou. Sua estrela Feng Fu girou.
Enormes quantidades de Ti espiritual começaram a derramar descontroladamente em seus meridianos, espremendo a força do trovão. Esses fios de força do trovão começaram a resistir com todas as suas forças quando foram espremidos pelo Ti espiritual. Dentro de seus meridianos, aqueles dois começaram a lutar loucamente. A força do trovão tornou-se excepcionalmente violenta ao resistir, querendo sair de seus meridianos. Mas os meridianos de Longshen eram como tubos rígidos. Não importa o quanto a força do trovão lutasse, não era nem um pouco eficaz. Sob o fluxo constante do Ti espiritual de Longshen, a força do trovão começou a se comprimir. Mas a força do trovão ainda estava fazendo o possível para lutar, recusando-se a desistir. Então deixe-me adicionar um pouco mais. A chama da pílula que estava escondida dentro de seus meridianos de repente começou a se enfurecer. Com sua adição, a força do trovão foi completamente suprimida. Neste momento, a força do trovão não tinha mais uma fonte de energia. Estava completamente sozinho. Sua natureza violenta gradualmente desapareceu e começou a resistir cada vez menos. Mas isso ainda não era suficiente. Longshen aumentou seu Ti espiritual e Pil Flame, usando-os para vasculhar seus meridianos, condensando completamente toda a força do trovão em seu corpo. Essa força do trovão era de Lei Qiansang. Agora Longshen erradicou completamente sua marca espiritual nele, fazendo com que a força do trovão se tornasse sem dono. Então ele colocou sua própria marca nele, tornando-o seu. Para Longshen, que já havia refinado uma chama de besta antes, isso não foi nada difícil. O processo foi apenas um pouco problemático. 6 horas depois, Longshen abriu os olhos. Embora ele estivesse claramente exausto, ele também estava extremamente animado. Capítulo 148. Falha em roubar. Quando Longshen abriu os olhos, Tangvanher imediatamente percebeu e perguntou: como foi? Longshen sorriu levemente e levantou um dedo. Com apenas um pensamento, seu dedo imediatamente foi coberto por raios finos de trovão, emitindo um som estrondoso. Tangvanher cobriu a boca, cheia de descrença. Ela pensou que o plano de Longshen era completamente louco e absolutamente impossível. Mas agora Longshen estava claramente usando a força do trovão, o que significa que ele havia feito o que ela pensava ser impossível. Como isso é possível? Tangvanher murmurou para si mesma enquanto examinava seu dedo que estava coberto com a força do trovão. Como é? Você está convencido? Lembre-se de me tratar melhor agora, assim você vai conseguir me manter firme ao seu lado. Claro, isso ainda não é suficiente. Se você realmente deseja tornar nosso relacionamento mais firme, considere outros métodos. Por exemplo, dando seu coração para mim, disse Longshen com uma expressão séria. Você acha que um novato ainda no meio do reino da condensação de sangue é digno do meu coração? Você ainda não acordou. Tangvanher levantou a cabeça com desdém. Espere, como você aprendeu minha base de cultivo? Longshen ficou surpreso. Quando você lutou com Zhao depois que ele usou sua transformação de besta, sua aura vazou. Embora você esconda muito bem, você não pode esconder isso dos meus sentidos. E acho que não fui só eu que senti isso.
Lei Qiansang também deveria ter notado, disse Tang Wan'er levemente. Ah, como esperado dos gênios da classe monstro. Esses tipos de sentidos são realmente assustadores, suspirou Long Shen. No futuro, ele teria que ser ainda mais cuidadoso. Ele não queria revelar sua própria base de cultivo. Isso porque todos os Red Strands estavam todos no auge do último reino da condensação de sangue. Em outras palavras, eles estavam todos no nono Even Stage. E a maioria já estava no grande círculo de condensação de sangue e poderia entrar no reino da transformação do tendão a qualquer momento que quisesse. Eles apenas usaram pílulas medicinais para suprimir sua base de cultivo. Talvez ele fosse o único que estava apenas no sexto estágio celestial. Ele não queria se destacar muito. Era desconfortável ser o centro das atenções. Eu diria que o monstro teria que ser você. Você ainda tem a capacidade de fazer uma coisa tão desafiadora do céu. Tang Wan'er apontou para o dedo. Embora Tang Wan'er não quisesse elogiá-lo, ela não teve escolha a não ser admitir que Long Shen a havia realmente chocado. Na verdade, ele foi capaz de roubar a energia central de outra pessoa para seu próprio uso. Esse tipo de habilidade era muito chocante, talvez até desafiadora do céu. Long Shen balançou a cabeça, impotente. Ah, que desafio dos céus! Ainda assim foi um fracasso. O que? Você não condensou sua própria força do trovão. Tang Wan'er disse em estado de choque. Embora eu tenha refinado sua força do trovão, meu próprio Ti espiritual é incapaz de se transformar em mais força do trovão. Em outras palavras, toda a força do trovão que tenho é a força do trovão enviada a mim por Lei Qiansang. Isso significa que, depois de usar tudo, precisarei encontrar outra fonte para reabastecê-lo. Basicamente, desperdicei meio dia de trabalho e não ganhei muito. É realmente desanimador, explicou ele, desanimado. Essa força do trovão não era a mesma que sua energia de chama. Seu Ti espiritual foi capaz de se transformar em energia de chama. Então, enquanto ele tivesse Ti espiritual suficiente, ele nunca ficaria sem energia de chama. Mas sua força trovejante não era a mesma. Uma vez que fosse usado, desapareceria para sempre. Ele precisaria encontrar constantemente uma fonte para absorver mais. Talvez ele tivesse que lutar frequentemente com Lei Qiansang no futuro. Mas é claro, Lei Qiansang também não era um idiota. Uma vez que o tempo avançasse, ele definitivamente suspeitaria de algo. Se ele se recusasse a lutar contra Long Shen ficaria completamente sem força do trovão. Foi por isso que Long Shen ficou tão abatido. Isso não era nada do que ele esperava. Sua esperança de usar a força do trovão para temperar seu corpo também falhou. Na verdade, isso já é extremamente impressionante para o seu corpo ser capaz de conter raios e trovões. Mas eu tenho uma maneira de resolver seu problema atual. Tang Wan'er sorriu levemente. Sério? Long Shen perguntou, surpreso. É claro. Contanto que você vá lá, vai resolver tudo. Tang Wan'er apontou para o céu. Quando uma grande tempestade se desenrola e raios e trovões caem, você pode subir lá e reunir a força do trovão, haha. Tang Wan'er começou a rir. Long Shen disse com desdém, você está tentando me fazer receber punição celestial. Claro que não.
Estou muito entusiasmado e definitivamente sou um especialista em empinar pipos. Contanto que você diga uma única palavra, estou definitivamente disposto a ajudá-lo a voar, riu Tangvanher. Embora ela estivesse rindo, Long Shen realmente pensou que era uma boa maneira de coletar raios. Vendo que Long Shen estava olhando para o céu e pensando profundamente, Tangvanher ficou surpreso e disse: Eu só estava brincando. Você não está realmente pensando em tentar, está? Long Shen assentiu. Seu método realmente não é ruim. Quando estiver pronto para testá-lo, com certeza irei procurá-lo. Espanando-se, ele começou a coletar um pouco de lenha. Com a ponta da mão, uma faísca disparou e imediatamente incendiou a madeira. O que você está pensando em fazer? Perguntou Tangvanher. Eu vou te agradecer por me ajudar. Embora não tenha conseguido, ainda tenho que agradecer e oferecer uma refeição para você, riu Long Shen. Seu rosto ficou vermelho. Ela sabia que ele estava falando sobre o assunto dela fazer respiração boca a boca. Ela disse timidamente e com raiva: Long Shen, se você mexer mais, não vou te perdoar. Não se preocupe, será nosso segredo. Não vou contar a ninguém, mesmo que me espanquem até a morte, ele jurou solenemente. Embora ela sentisse como se ele tivesse dito isso de forma estranha, ela viu que ele estava falando sério e então ela ficou aliviada. Depois que o fogo começou, não demorou muito para que se tornasse um incêndio. Long Shen tirou 10 Wondercarps. Você realmente pegou o Wondercarps? Tangvanher ficou chocado. Isso não é nada. Amanhã pego 2 dragões para você comer sem problemas. Long Shen pegou uma bacia de água e começou a esfregar as Wondercarps. Ele também tirou a essência de suas bochechas e as colocou ao lado do fogo. Que conversa fiada é essa? Os dragões são bestas divinas nas lendas. Se eles existem ou não é desconhecido. Como você está planejando capturá-los? As pessoas precisam de sonhos. E se um dia você conseguir? Então, os sonhos são definitivamente um must-have. Caso contrário, haveria alguma alegria na vida? Perguntou Long Shen. Sonhos e conversa fiada são duas coisas diferentes. Não misture os dois, defendeu Tangvanher. Eu não vou falar com alguém sem senso de humor. É realmente cansativo. Long Shen balançou a cabeça e se concentrou em cozinhar o peixe. Você, Tangvanher franziu a testa, mas então ela pensou em algo e se sentou. Long Shen, notei que você é extremamente estranho. Você não sabe como falar com pessoas normais corretamente. Essa pergunta. Bem, o ponto crucial é que primeiro eu teria que encontrar uma pessoa normal. Seu canalha. Tangvanher não resistiu mais e deu-lhe uma pancada na cabeça. Você está dizendo que não sou uma pessoa normal. Long Shen não retaliou ou se esquivou. Deixando-a bater nele, ele se virou para olhar para ela. Linda irmã Tangvanher, você se sente normal agora? Ela corou e retrucou: sou uma pessoa muito normal. Eu só fiquei assim porque encontrei você. Bem, os peixes estão prontos. Vamos comer. Long Shen entregou um Wonderfish cozido para ela. Ao pegá-lo, ela imediatamente sentiu seu perfume sedutor e começou a babar. Olhando para Long Shen, ela não pôde deixar de se sentir um pouco mal. Apenas coma.
Só depois de comer você terá energia para me resolver, brincou Long Shen. Ela corou e se virou, abrindo a boca e dando uma mordida. Ela imediatamente exclamou: é delicioso. Não é à toa que está quase extinto no mundo mortal. É a primeira vez que provo. Ela ficou alegremente surpresa. O grande nome da carpa maravilha era conhecido de todos, mas quanto ao número de pessoas que realmente a comeram, era lamentavelmente baixo. Haha, como eu disse, me trate melhor e você pode comê-lo com frequência. E se você quiser me dar seu coração, então você terá infinitas iguarias para comer. Long Shen também estava comendo, satisfeito consigo mesmo. Isso é um sonho bom. Você acha que todas as mulheres são tão fáceis de enganar quanto você espera? Obviamente, Tang Wan'er já havia se acostumado com o método de brincadeira de Long Shen e não ficou mais com raiva. Ela lhe deu uma resposta fria enquanto continuava comendo. Depois de comer ela não esperou por cortesia e pegou um segundo, comendo bem na frente de Long Shen sem qualquer educação. Ah, certo, você pode realmente controlar a energia da chama. Você é um cultivador de pílulas? Perguntou Tang Wan'er enquanto comia. Sim, sou um adepto da pílula, ele respondeu. Isso é muito bom. Um adepto da pílula tão jovem definitivamente tem um futuro brilhante. Por que você não escolheria refinar as pílulas e seguir o caminho do cultivo? Tang Wan'er perguntou intrigado. Você acha que refinar pílulas o dia todo é interessante? O caminho de cultivo marcial é muito mais interessante. Posso brigar e pegar garotas o dia todo. Quem eu não gosto, posso chutar facilmente. E quando vejo uma mulher bonita como você, talvez possa tomar algumas liberdades com ela. É assim que se vive uma vida. Canalha, você mal disse algumas frases normais antes de mais uma vez brincar. Então seu mestre de cultivo de pílulas aprova que você escolha o caminho de cultivo marcial, ela perguntou depois de repreendê-lo. Ao ouvir isso, Long Shen parou por um momento. A imagem do grande mestre Yun-Ti flutuou em sua mente. A última cena do grande mestre Yun-Ti se transformando em cinzas ainda estava tão fresca em sua mente como se tivesse acontecido ontem. Ele deveria aprovar. Long Shen balançou a cabeça. O que você quer dizer com deveria? Ela disse insatisfeita. Isso é porque ele já está morto, então eu mesmo não sei seus verdadeiros pensamentos. Long Shen sorriu levemente, mas seu sorriso era um tanto triste. Vendo aquele traço de tristeza nos olhos de Long Shen, o coração de Tang Wan'er tremeu. Essa foi a primeira vez que ela sentiu a tristeza profunda dentro de seu coração. Ok, terminamos de comer o peixe. Lembre-se, se você quiser continuar comendo esses peixes, me trate um pouco melhor no futuro. Eu vou embora primeiro. Long Shen se levantou. Vendo que Long Shen estava prestes a sair, por algum motivo desconhecido, ela ficou um tanto desapontada por dentro. Quanto ao porquê, nem ela tinha certeza. Espere. Long Shen, você coletou todas as peças de jade. Não? Long Shen balançou a cabeça. De qualquer forma, ele tinha tempo mais do que suficiente para não ter pressa. Neste momento, ainda havia muitos conjuntos fragmentados e, portanto, seria mais problemático coletar todos eles. Eu tenho um conjunto completo aqui. Eu darei a você.
Tangvanher entregou a Long Shen um tablet. Ao contrário de seu ladrilho, este tablet tinha todas as 4 palavras Tian, Dei, Xian e Huang. As 4 peças diferentes se fundiram em uma única placa e não podiam mais ser separadas. Long Shen sorriu levemente e o recebeu. Ah, então deve ser isso que significa ser gentil com quem paga a refeição. Ok, obrigado. Mas não pense que este pequeno favor é suficiente para eu ser inabalavelmente leal a você. Mas se você quiser, pode sempre tentar me dar seu coração. Se perder. Tangvanher estava irritado novamente. Long Shen só ficou normal por um momento antes de mais uma vez brincar. Ela deu um chute em Long Shen. Long Shen se esquivou rindo de seu ataque e desapareceu do vale em apenas alguns momentos. Vendo Long Shen desaparecer, a raiva de Tangvanher desapareceu e ela realmente riu. Resolvendo suas emoções, ela também desapareceu do vale.